Então, irmãos, como eu estava vos dizendo, o Espírito Santo de Deus, ele veio no dia de Pentecostes. E encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que eles falassem. É muito interessante isso porque daí então a igreja depois ela é dispersa. Depois que a igreja é dispersa, as pessoas passam então a estarem cheios do Espírito Santo e a pregarem a palavra de Deus. Elas começam então a pregar a palavra de Deus em Jerusalém. Só que a ordem de Deus para os discípulos era Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. E eles acabaram por ficar só na redondeza de Jerusalém. Então inicia-se uma grande perseguição contra os cristãos daquela época. Perseguição esta que a palavra de Deus diz, irmãos, que foi tão grande a perseguição que houve morte de muitos cristãos naquela época. Como a morte de um grande mártir que existia naqueles dias, por nome de Estevão. Porque eles fizeram a conta dos 12 discípulos e Judas já tinha se suicidado. Então, eles viram que não havia como deixar o ministério da oração e da palavra. Aí eles vão dizer: não é bom que nós deixamos para servir às mesas. Então constituamos homens que sejam cheios do Espírito Santo, de boa reputação, marido de uma só mulher. Então eles vão eleger 7, entre as quais Estevão estava no meio deles. E Estevão era tão cheio de Deus que ele fazia prodígios, sinais o acompanhavam. Mas mesmo assim, por isso que eu digo que nós não devemos nos apegarmos tanto a este mundo material. Porque o homem espiritual, ele discerne tudo, mas muitas vezes das pessoas ele não é discernido. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente falando. E muitas vezes o homem natural, que pensa só pelo próprio raciocínio, que não pede direção para Deus, ele acaba por si próprio tropeçando nas suas próprias pernas. Mas é interessante, irmãos. É muito interessante isso, porque então, quando a perseguição aumentou, a igreja foi dispersa. E quando a igreja foi dispersa, a igreja primitiva, chegou até nós o evangelho, por consequência da perseguição que existiu contra os israelitas naquela época. Porque nós, a nação gentílica, nós não tínhamos o direito. Todavia a Bíblia diz que então, certa vez, um homem por nome de Cornélio, ele vai mandar chamar a Jesus, vai mandar chamar a Pedro. E Pedro então vai ter com ele. Então, quando Pedro ele está orando, ele tem uma revelação de Deus. Estou aqui dobrando roupa, ele vê um lençol atado pelas 4 pontas. Aí ele descia do céu o lençol, atado pelas 4 pontas. E quando ele descia do céu, diz a palavra de Deus, que ouviu-se uma voz, então, Pedro dizendo: mata e come. Aí Pedro, então, ele vai replicar com a voz dizendo:
Não, Senhor. Eu nunca coloquei nas minhas bocas coisa tão comum e imunda. Aí Deus vai dizer para Pedro: Pedro, Pedro, não tenhas por comum aquilo pela qual Deus purificou. Isso serve de aviso para nós, irmãos. Nós estamos vivendo uma época em que o derramado Espírito Santo vai vir forte. E quando o Espírito Santo ser derramado no nosso meio, nós temos que tomar cuidado para não fazermos acepção de pessoas. Entre A e B, se aquilo que está acontecendo é de Deus, se não é de Deus. Quer que eu te dou um conselho para você, para que você não peque contra Deus? Havia um grande estudioso da palavra de Deus. O tempo do livro de Atos dos Apóstolos. Esse homem ele era conhecido como Gamaliel, doutor da lei. Doutor da lei. Então diz a palavra de Deus que este homem, doutor da lei, foi interrogado por alguns judeus a respeito do que estava acontecendo com o crescimento do cristianismo. Aí o Gamaliel, ele era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e de discernimento de Deus. Ele vai dizer para ele, olha, surgiu aí um tal de Judas na época, um tal de Teubas. Mas logo eles foram dissipados. Porque o que eles estavam fazendo não era de Deus. Só que tem um porém. Vocês devem vigiar no que vocês estão pensando em fazer contra estes homens. Para que vocês não venham a ser pego combatendo contra Deus. Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Se isso que eles estão fazendo e pregando for a verdade, eu te digo para vocês que de maneira alguma vocês poderão desfazer essa obra. Porque a obra é de Deus. Então, quando a obra é de Deus, ela começa como uma criança. Ela começa gatinhando, ela começa devagarzinho. Aí, com o tempo, nós olhamos para a igreja e ficamos muitas vezes perplexos pelo tamanho de grau de espiritualidade que a igreja alcançou. E isso não é mérito nosso, irmãos. É mérito de Deus. Sabe por quê? Porque orar, buscar a Deus, é algo que a Bíblia já nos traz, já escrito na palavra, em que os tais, que são os verdadeiros adoradores, eles iriam fazer isso mesmo de qualquer maneira. A mulher vai interrogar Jesus dizendo: vocês dizem que é em Jerusalém, mas nós, os nossos pais, dizem que é aqui no monte. O que estava acontecendo? Tradição do templo. Templo de Salomão em Jerusalém e o templo em que os samaritanos construíram em Samaria, por ocasião da divisão das 12 tribos. Então, Jesus vai dizer: mulher, vai chegar a hora, e a hora é chegada. Naqueles dias de Jesus a hora já era chegada. Imagine hoje, 2000 anos se passaram, em que os verdadeiros adoradores, eles iriam adorar o Pai em espírito e em verdade.
Sabe o que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Muitas vezes nós olhamos as pessoas dentro da casa de Deus, nós pulamos, nos alegramos de estarmos ali na casa de Deus. Nós falamos, mistério, legal, gostoso sentir a presença de Deus. A nossa carne se regozija por estar na presença de Deus. Nós podemos estar enfrentando os maiores problemas que for, mas nós esquecemos os problemas para o lado de fora da igreja, e quando nós entramos no culto para adorar a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os meus problemas que eu estou enfrentando, eu deixo eles de lado porque eu já entreguei nas mãos de Deus. Eu sei que existem homens que estão nos ajudando, orando, intercedendo, mas o melhor de tudo é entregar na mão de Deus. É entregar e não tomar de novo. Entregar e deixar com que Deus faça a justiça. Porque a justiça da terra ela é falha, mas a divina, ela vem. O escritor do apóstolo Paulo aos irmãos em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer: de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isso também ele vai colher. Então não adianta plantar abóbora pensando que você vai colher melancia. Não adianta. Tudo que você plantar aqui nessa terra, você vai colher um dia diante de Deus. E outra coisa que tem interferido muito aí no mundo cristão, nos meios evangélicos, é uma grande preocupação. Cristãos salvos em Cristo que vão subir no arrebatamento, eles não vão comparecer diante do trono branco. O trono branco é para juízo de Deus. Nós, salvos, compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos o quê? Como diz os nossos amados em Cristo, ontem o Bim falou no culto lá, para nós recebermos a nossa pedrinha na nossa coroa. Como a nossa irmã, tia do irmão Arilson aqui fala sempre isso. Para nós recebermos a nossa pedrinha. Então, cristãos, crente fiel a Deus, não passa no juízo final. Ele já vai estar gozando das bodas do Cordeiro lá no céu com Cristo. Porque Jesus Cristo, quando ele arrebata a sua amada noiva, nós compareceremos ante ao tribunal de Cristo. A paz do Senhor, pastor Jair. Deus abençoe, Senhor. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho então de selo. O que é o selo? A palavra selo, chancela, cancela, autenticidade, era um anel que o rei trazia na sua mão. E quando mesmo selava com o seu anel, não havia quem pudesse revogar, a não ser o próprio rei. E isso aqui é muito interessante analisarmos esse contexto bíblico que fala sobre tal ação, sobre o selo. Porque o escritor aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele diz: não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus. Não entristeçai-vos ele. Não deixa ele triste, não. O Espírito Santo da promessa da qual fostes selados para o dia da redenção. O que vai fazer a diferença no dia que Jesus voltar é o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele vai fazer a diferença. Meu irmão Rodrigo, eu não falo em línguas.
Quando você batiza nas águas, assim como Jesus Cristo, de uma forma espiritual, o Espírito Santo ele já vem sobre você. De uma forma espiritual dizendo. Você pode até não ter o dom de falar em língua. Mas uma das evidências quando a pessoa ela recebe o poder de Deus é falar em línguas. Existem pessoas que falaram em línguas quando foram batizadas e nunca mais falaram depois, com o tempo. Isso acontece muito. Por quê? Porque o falar em língua é um dom. E nem todos têm esse dom. Nem todo mundo tem esse dom. Eu falo em língua. Se eu quiser falar aqui agora, poderia falar em língua para os irmãos. Mas só que eu estou naquele versículo enquadrado pela qual o apóstolo Paulo diz que eu prefiro falar 2 ou 3 palavras na minha consciência do que 10.000 em línguas estranhas. Porque se eu falar em línguas estranhas, que ficar aqui ó, no reteté, no pula-pula diante dos irmãos, só em mistério os irmãos iriam entender? Ninguém entende. Mas quando nós falamos com Deus, Deus ele nos entende e ele nos ouve. Então, a línguas estranhas é para edificar a nós mesmos. Nós somos edificados pelo Espírito Santo quando nós falamos em mistérios com Deus. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Gênesis, ou melhor dizendo, no livro de Êxodo, eu vejo ali os israelitas saindo do Egito. E quando eles saem do Egito, diz as Sagradas Escrituras, que eles vão ter a visita de Deus. Antes deles saírem do Egito. Deus vai vir e vai falar com eles. E quando Deus vem e fala com eles, Deus dá a seguinte ordem para os israelitas. Que eles deveriam matar um animal, um cordeiro de 1 ano, que tipifica Cristo. E sobre os umbrais das suas portas, das suas casas, eles deveriam passar o sangue do cordeiro. Eles deveriam passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas da sua casa. Porque o anjo destruidor, ele iria passar por ali. E quando o anjo destruidor passasse sobre as portas das casas que tinha o sinal, preste atenção, estou pregando sobre sinal. O sinal era o quê? O sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas. O anjo passaria e sobre a tal casa não haveria mortandade. Eu quero crer aqui, irmãos, em algo que é muito interessante. A Bíblia não fala, eu estou conjecturando isso. Porque assim como na igreja existem pessoas rebeldes, pessoas que não estão nem aí com nada, eu creio também que naqueles dias existiam pessoas também rebeldes. Pessoas que desobedeceram o mandamento de Deus. E que não passaram sobre os umbrais das suas casas o sangue do cordeiro. Então todos nós, quando nós falamos sobre a noite, nós nos relacionamos como hora difícil. Mas os maiores milagres de Deus foram tudo meia-noite. Meia-noite Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus. Deus abriu os alicerces, abriu as cadeias, Deus enviou terremoto. Meia-noite no Egito. Então meia-noite é um sinal de vitória.
sinal de livramento. Então, à meia-noite no Egito, diz as Sagradas Escrituras, de que Deus envia o anjo. E quando o anjo está passando, começa a se ouvir gritos. Por quê? Porque o anjo estava matando tudo, irmão. Tudo. Desde os animais até as crianças, os velhos, no Egito. Então houve grande mortandade entre os judeus. Por causa do quê? Solta ele, Radassa. Houve grande mortandade entre os judeus por causa dessa grande promessa de Deus. Eles deveriam passar sobre os umbrais das suas casas o sangue do cordeiro. Então a palavra de Deus diz que o anjo passou e matou muita gente, muita gente. O texto que nós lemos diz: não entristeçai-vos o Espírito Santo, da quais fostes selados. Estou falando de selo. Então a Bíblia diz, para que os irmãos possam compreender, depois desse episódio, houve um grupo de pessoas, de 3 homens que foram enviados, de pessoas que foram enviados por Moisés, ou por Josué, para espiar a terra prometida. E eles deveriam espiar a terra prometida e trazer relatórios. Então dá-se a saber-se ao rei de Jericó de que espiões estavam espiando a terra e que eles eram da terra de Israel. Então eles vão procurar em todos os lugares. Eles vão tentar encontrá-lo. Então quando eles chegam na casa de Raabe, Raabe já havia feito um acordo com eles de que quando o pavor de Deus caísse sobre todos, porque eles sabiam que eles iriam invadir a Jericó e que Jericó haveria de cair por terra, que eles pudessem poupar sua família. Então eles fizeram um acordo com ela: ó, você vai nos esconder aqui, não vai nos revelar. Seu sangue é contra o nosso e o nosso contra os seus. Mas todavia se vocês deixarem isso acontecer, aí ela vai falar assim para ele assim: dai-me um sinal seguro de que isso vai acontecer. Então, amados em Cristo, os espias vai dizer assim para ela assim: quando nós viermos para conquistar Jericó, você vai atar na janela da sua casa um cordão de escarlate. Escarlate era vermelho. Você vai colocar na janela da sua casa assim, ó. Porque eu vou dizer entre os israelitas que eles vão matar tudo, vai derrubar tudo. Eles vão massacrar mesmo, porque Deus disse que nós iremos conquistar a terra prometida. Quando eles vierem e virem um sinal de escarlate na sua casa, eles não irão tocar. Pois bem, isso se sucedeu infalivelmente. Mais uma vez o sinal de Deus fez a diferença. O selo de Deus fez a diferença. Os israelitas, eles passearam por Jericó durante 7 dias. E no 7º dia eles rodearam a Jericó por 7 vezes. E eles gritaram. E quando começaram a gritar, Jericó caiu por terra, salvo a casa de uma prostituta por nome de Raabe e os seus familiares.
Deixa eu te falar uma coisa para você que pensa que a casa de Deus é lugar somente de pessoas santas. Nós somos lavados e remidos pelo Cordeiro, mas nós passamos pelo processo de santificação primeiro, depois nos tornamos santos. Porque a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. O que é santo? É separar-se do mundo, separar as coisas pecaminosas. Você sabia que Raabe, ela faz parte da linha genealógica de Jesus Cristo? Abre nos evangelhos e vai ver que na linha genealógica de Jesus existe uma prostituta. E muitas vezes nós censuramos quando algum pecador ele quer ir para a casa de Deus. Nós muitas vezes, em vez de abraçarmos essas pessoas, nós começamos a julgar pelo que ela fez ou pelo que ela é. O que você fez diante de Deus quando você aceita Jesus Cristo é lançado no mar do esquecimento. Se Jesus Cristo lança no mar do esquecimento, quem somos nós para tentarmos irmos contra a verdade de Deus? A Bíblia diz: nada podemos contra a verdade se não formos a favor da verdade. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não coloque as suas forças no homem natural. Põe a tua fé em Jesus Cristo. Busque a Ele. Clame a Ele. Porque a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Na minha mocidade nós cantávamos aquele hino: chame por Ele, nome tão lindo. Era muito lindo quando nós cantávamos esse hino dentro da igreja. Hoje em dia as pessoas estão esquecendo de chamar por Jesus. E Ele está à porta dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está pronto para ouvir a sua voz. Nós passamos por tantos vales que muitas vezes nós esquecemos de falarmos com Jesus. Eu disse isso e repito várias vezes. Semana agora veio um irmão da igreja Wesleyana da cidade de São Lourenço. E ele pregou sobre os vales, porque nós estamos numa campanha sobre vale. Existem vales nas nossas vidas. E algo que me chama a atenção é que eu sempre tive isso comigo também. Vale é um lugar de transição, não é um lugar permanente. Vales são os lugares onde nós travamos as nossas lutas. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, diz: e os congregaram em um lugar que em hebreu se chama Vale do Amargedon. Existem vales e vales. Quem nunca ouviu falar no livro de Ezequiel, capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos? É um dos textos mais pregados pelos nossos amados em Cristo, os itinerantes. Pregam muito sobre o Vale dos Ossos Secos, mas esquecem de trazer a retórica, esquecem de trazer a biografia de Ezequiel, daquele que tinha a sua casa perto do rio, daquele homem que teve as revelações de Deus pelo Espírito Santo.
das rodas que giravam com seus olhos. Mistério de Deus. Vamos lá então para o terceiro sinal. Falei sobre o sinal dos israelitas e falei o sinal sobre a casa da prostituta Raabe. Agora eu vos quero falar a respeito do sinal de Deus no livro de Ezequiel. Lá no capítulo 9, Ezequiel ele vai gritar assim: fazei chegar a mim todos os intendentes das cidades. E cada um vinham com as suas armas destruidoras nas suas mãos. Só que Ezequiel, no meio da visão, ele vai obter uma revelação de que no meio passeava um homem. Olha a hora pro pai. Com um tinteiro. E esse tinteiro, ele pegava e marcava nas testas. Era como se fosse uma cruz de todos aqueles que gemiam e padeciam pelo nome de Deus. Por quê? Porque eles vieram com suas armas destruidoras. Mas aqueles que tinham o sinal, de maneira alguma, eles iriam sofrer nenhum tipo de dano, porque Deus estava com eles. Então, irmãos, mais uma vez no livro de Ezequiel, o sinal fez toda a diferença. Irmão Rodrigo, mas você está falando aí tanto de sinal e para nossa geração? Para nossa geração, amados em Cristo, é o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 40, versículo 30. Não vos entristeçais o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Espírito Santo da promessa. Da qual fostes selados para o dia da redenção. A qualquer momento nós iremos sermos pegos de surpresa. Sabe por quê? Porque Jesus ele vai vir arrebatar a sua igreja. E quando Jesus buscar a sua igreja, a própria palavra de Deus diz que o mundo vai virar um caos. A terra estará sob o juízo de Deus. Não do diabo, porque o diabo também vai pagar, assim como aqueles que ficarem aqui. Algumas pessoas têm uma mente muito frustrada de que lá no inferno o diabo vai cutucar você, ele vai ficar te zoneando, brincando com a sua cara. Não, não é assim não. O diabo estará no mesmo juízo do que nós, porque aqueles que partirem sem Cristo. Porque na verdade o inferno foi criado para ele e seus anjos. Mas agora, enquanto eu estou vos falando, para que você possa compreender, em todo o mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando sobre o globo terrestre, centenas de milhares de pessoas estão perdendo a sua vida. E por consequência disso, elas estão descendo ao Hades, sem salvação. Amai kenerpe de flovia vas de suri que ne canta nápias.
Deus vai começar a recolher, irmãos, frutos preparados já, hein? Frutos que já estão preparados, Deus vai começar a recolher. Porque já é chegada a última hora. Os dias em que nós estamos vivendo são dias maus. São dias trabalhosos. A própria palavra de Deus diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E isso tem se sucedido infalivelmente. O ser humano hoje já não tem amor com o seu próximo mais não. Ele pode ver o seu próximo muitas vezes passando por tamanhas aflições aqui na terra, que raramente são aqueles que estendem as mãos. Sabe disso. As pessoas estão tão preocupadas com si próprio que se esqueceram que o maior mandamento de Deus é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor de Deus, irmãos, ele é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós falamos hoje aqui. Quero orar em favor da sua vida, para que Deus possa continuar te abençoando, te livrando de todo perigo de morte, porque muitos são os teus adversários, que muitas vezes estão aí como amigos tentando te apunhalar pelas costas. Porque o nosso verdadeiro amigo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Este sim, ele não falha. Além dele não falhar, ele não brinca de ser Deus. Ele é Deus por excelência. Ele é o nosso Senhor. Pai, nessa manhã que eu me coloquei diante da tua presença para fazer essa pequena explanação segundo as Sagradas Escrituras, eu quero te pedir que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um dos teus filhos que ouviram essa mensagem. E aqueles que talvez poderão ainda ouvir ao decorrer desse dia. Abençoa ele, os livre de todo mal, guardando debaixo das tuas potentes mãos. Que nós possamos contemplar os teus milagres, a tua graça que é infinitamente infalível sobre as nossas vidas. Dê a eles uma boa semana de paz, para que ambos possam estar sendo guardados debaixo das tuas potentes mãos. Deus, visite a casa daquele que está enfermo. Pai, se essa enfermidade for para a glória e honra do teu nome, eu ordeno, Pai, que ela saia agora em nome de Jesus. Mas eu te peço, Senhor, que tenha misericórdia, Pai, dos teus filhos, que estão aí passando por lugares terríveis, por momentos tenebrosos na sua vida. Só o Senhor para os ajudar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa casa. O Senhor não tem deixado faltar o pão nem o alimento. O Senhor tem cuidado da gente de uma forma especial. Muito obrigado, Deus, é o que eu te peço e lhe agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Sempre falo isso, irmão, se for possível, compartilhe essa mensagem para que outros possam ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.